Primeiramente, queria agradecer ao convite de retornar aqui ao simpósio. Acho louvável o que o Kleber falou e dá para verificar o quanto que esse evento cresceu. Eu tive a oportunidade de estar aqui no primeiro simpósio e hoje eu vejo o quanto que esse evento ganhou força, continuou. A gente está vendo aí a mobilização da sociedade no sentido de criação de um comitê. Então a gente vê o quanto que o investimento no diálogo prosperou e o quanto que esse simpósio tem sido realmente um instrumento de conexão, de interação da sociedade. Bom, o primeiro convite que a gente recebeu foi muito em função de um estudo que estava começando na época do primeiro simpósio de recursos hídricos. É um estudo de avaliação ambiental integrada da subbacia do Rio Branco. O Rio Branco é um rio que deságua na bacia do Guaporé-Mamoré e deságua no Rio Madeira. E eu estou trazendo aqui hoje um pouquinho dos resultados que a gente já tem gerado desde lá. A ideia aqui hoje é falar de qualidade da água e biota aquática que a gente identificou nessa bacia desde então. Antes de falar da questão da qualidade da água especificamente, queria trazer um pouco para vocês o contexto da avaliação ambiental integrada, por que isso surgiu, por que a gente está trabalhando nesse estudo. Bom, aqui só para contextualizar, o Rio Branco, aqui está o estado de Rondônia, o Rio Branco, a bacia do Rio Branco é esse recorte nessa área verde. Aqui está um close da bacia. Aqui está a área da nascente, essa área mais escura são as áreas mais elevadas. E aqui a área mais de planície, onde deságua as águas do Rio Branco no Rio Guaporé. Aqui só uma indicação da localização dos empreendimentos da bacia do Rio Branco. São as 8 PCHs, estão localizadas 4 no Rio Branco, 3 no Rio Saldanha, que deságua no Rio Branco, e uma no Rio Colorado, que é onde está a PCH Santa Luzia, está fora da bacia do Rio Branco, mas como tem um barramento do Rio Branco que fornece água para essa região, para essa PCH, a gente considera ela no estudo também. A bacia do Rio Branco, na sua foz, é uma área que tem áreas protegidas, regiões protegidas dentro de terras indígenas, terra indígena Rio Branco, essa aqui em laranja, a terra indígena Massaco. Terra indígena Massaco abriga índios isolados, então sem contato com o homem branco. E a terra indígena Rio Branco, a gente tem aqui uma série de representantes que eu tive a oportunidade de conhecer no final do ano passado. E mais próximo à foz, a Rio Guaporé e a Resex Pedras Negras. Então, o histórico que norteou essa necessidade de fazer o estudo da avaliação ambiental integrada. Em 2008, questionamentos cada vez mais fortes com relação a uma série de impactos que estavam sendo observados na bacia do Rio Branco foram trazidos para os empreendedores da bacia através do Ministério Público e também para a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental do Estado, a SEDAM. Esses movimentos foram movimentos sociais cada vez mais fortes, envolvendo também as comunidades indígenas, cobrando o entendimento do porquê estavam sendo observadas alterações na qualidade da água, nos animais que eram encontrados no Rio Branco. Então, a SEDAM, diante dessa solicitação, realizou uma vistoria ao longo da bacia do Rio Branco. E em 2009 ela abriu um processo administrativo junto com os empreendedores da bacia, as pequenas centrais hidrelétricas, solicitando um estudo ambiental integrado dessa bacia. Embora os empreendimentos já estivessem licenciados, existiam muitas reclamações com relação a como eles foram instalados,
como os estudos foram realizados, como os impactos poderiam ser mitigados, reduzidos, minimizados. Então, em 2009, os empreendedores lançaram concorrência, buscaram empresas para realizar esse estudo. A ideia é que fossem empresas que não tivessem participado, né, da implementação dos empreendimentos e empresas que tivessem habilitação para realizar o estudo integrado. E aí, nesse momento é que a Abtec foi convidada, né, tivemos a oportunidade de apresentar a nossa capacitação e, felizmente, fomos selecionados para fazer esse estudo ambiental. Só que é um estudo complexo, então a Abtec sozinha não teria condições de fazer, a gente teve que buscar parceiros para fazer isso. Então, as PCHs, elas, como são 8 empreendimentos, elas são representadas pelo escritório de advocacia, Oliveira Pinto Advogados Associados, e esse escritório é que nos contratou, né, que é o nosso contato, representando as usinas hidrelétricas. Então, a Abtec é a líder do projeto, mas a gente tem contado com a empresa Antropos, que é a empresa que faz o estudo de componente indígena, né, que tem as antropólogas envolvidas no trabalho, e a empresa Biotrópica, que é a empresa que fez os estudos de ictiofauna do Rio Branco. Essa empresa hoje está se desfazendo porque os profissionais estão integrando o corpo técnico. Um deles da Universidade Federal daqui de Rondônia, o Dr. Isaías, está trabalhando aqui agora, e o outro da Universidade Federal de São Carlos. Então agora a gente está trabalhando com eles através das universidades. Então aqui só um close do que eu já tinha apresentado antes, né, só para vocês terem ideia de onde estão localizadas as usinas em relação às áreas protegidas do Rio Branco. Então, como é que é essa metodologia da avaliação ambiental integrada? Ela não é um estudo de impacto ambiental voltado para um empreendimento. A avaliação ambiental integrada obriga que a gente saia um pouco do contexto do empreendimento e olhe a bacia como um todo. Que a grande questão dos licenciamentos, que é uma grande reclamação até de quem é influenciado pelos empreendimentos, é que os estudos de impacto ambiental focam muito a região onde o empreendimento vai ser instalado e desconsidera que tem todo um contexto de ocupação, de outros projetos previstos para aquela região que precisam ser considerados no estudo. Então, a avaliação ambiental integrada nos permite fazer um sobrevoo, né? Não só olhando para os empreendimentos, mas tentando entender como é que é aquela bacia, quais são os usos que são dados para aquele recurso, para aquela água, né? Então a gente tem que conhecer, tem que fazer um diagnóstico, tem que entender o que tem ali. Então a gente considerou para diagnóstico esses componentes, né, principalmente a qualidade da água, toda a biota, flora, fauna, ictiofauna principalmente. Tem que entender a organização social dessa bacia. E, nesse caso do Rio Branco, como tem comunidades tradicionais, tem que ter uma atenção especial, né, para esse tema. Então, conhecendo esses elementos, a gente tem um diagnóstico ambiental, tem um retrato, né, dessa bacia, para daí partir para a avaliação ambiental, né, daí tentar avaliar os impactos que essa bacia sofre, tanto no contexto geral, quanto no contexto dos empreendimentos lá existentes. E aí, não só, embora tenha sido uma ação via empreendimentos de pequenas centrais hidrelétricas, a gente não pode olhar só para esses empreendimentos, tem que olhar para todos os empreendimentos que ali ocorrem. E daí, a partir dessa avaliação, propor ações, projetos e programas ambientais. Essas propostas de ações, elas, de acordo com o processo administrativo, elas tenderão a fazer parte de um termo de compromisso ambiental que vai ser de responsabilidade da SEDAM celebrar
com os empreendedores da bacia, né? E essas ações, elas podem ser não só direcionadas aos empreendimentos, mas ações vinculadas ao poder público, né? Ações que são de gestão da bacia. E aí, nesse momento, a Abtec não estará mais aqui, porque quem usa a bacia, quem mora na bacia, quem usa os recursos hídricos é que é responsável por essa gestão. O poder público ali presente, o órgão do Estado, as prefeituras, é que terão que ter uma atuação, um conhecimento dessas ações e aí dividir, né, as responsabilidades e fazer a gestão conjunta dessa bacia. Então, saber que existe uma mobilização cada vez mais forte aqui para formar um comitê é muito gratificante, porque a gente tem a ideia de que os resultados desse estudo terão dono. Alguém vai se apropriar desses resultados e cobrar e ajudar a realizar. E as próprias empresas locais, os pesquisadores locais é que vão dar continuidade às propostas de monitoramento, às propostas de implementação de ações para reduzir o impacto na bacia. Então, quais foram as principais atividades que a gente tem realizado, né? A caracterização da flora e fauna que estou falando, como eu falei, a caracterização limnológica e da qualidade da água. 2013 foi um ano onde a gente fez campanhas na região, considerando tanto a estação seca quanto a chuvosa, para verificar como que esses fatores se comportavam. Estão previstos fóruns públicos, porque esse estudo ele não pode partir só da visão dos pesquisadores e dos biólogos e antropólogos que estão realizando o estudo. A ideia é que os resultados sejam apresentados, que eles sejam discutidos, que a comunidade dê a sua contribuição com relação à percepção de como esses impactos acontecem na bacia e até avaliar se o diagnóstico faz sentido dentro da realidade da bacia. O estudo do componente indígena, que já está acontecendo, começou a ser, na prática, realizado no final do ano passado. Eu tive o prazer de estar lá na terra indígena Rio Branco, na aldeia São Luís, para começar essa atividade com os indígenas. Daí, então, a gente fazer a avaliação de impactos e propor-ações. A SEDAM sendo aí a grande proprietária, né, desse estudo, com a responsabilidade de colocar os resultados dele em prática posteriormente. Então, aqui eu fiz uma linha do tempo, só para vocês entenderem. A gente já está em 2015, né? Ela está falando lá de 2008, 2010. Por que demora tanto? A gente teve uma série de ações e alguns entraves até burocráticos que nos fizeram andar, parar. Mas, enfim, acho que agora a gente engrenou e vai seguir em frente no estudo. Então, só para vocês terem uma ideia, em dezembro de 2010, a gente fez o plano de trabalho da avaliação ambiental integrada, submeteu à SEDAM. A SEDAM avaliou esse plano de trabalho e emitiu um termo de referência, né, um roteiro, uma espécie de roteiro receita do bolo. O que esse estudo obrigatoriamente tinha que considerar. E a gente tomou conhecimento desse termo de referência. A SEDAM deu conhecimento a esse termo de referência para a FUNAI, porque a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, tinha que conhecer e sugerir ações para o estudo do componente indígena, né? A gente não podia propor ações para entrar na terra indígena, porque a gente só pode entrar na terra indígena com a autorização da Fundação Nacional do Índio. Então, teve que se iniciar o processo também na FUNAI, após iniciar o processo na SEDAM. Então, com relação ao que era fora da terra indígena, a gente pôde iniciar as atividades. Então, no mesmo período, a gente fez uma campanha de socioeconomia, né, considerando conhecer todos os atores da região, de todos os municípios que compunham a bacia do Rio Branco. E aí, esse TR que foi dado conhecimento à FUNAI, foi avaliado pela FUNAI, e só em julho de 2011, né, no mesmo ano, a gente recebeu um termo de referência da FUNAI para a gente fazer um plano de trabalho do estudo do componente indígena.
Também, no início de 2011, a gente teve que solicitar uma autorização de licença de coleta de biota aquática. A gente não podia sair coletando sem uma autorização. Então, a gente submeteu ao IBAMA e à SEDAM e aguardou essa autorização para fazer o estudo. Em março de 2012, a gente teve um contato com a FUNAI de Paraná, que nos ajudou muito no planejamento, né, do plano de trabalho no estudo do componente indígena, através do Vicente. E aí, sim, no final de 2012, a gente protocolou o plano de trabalho na FUNAI. Por que essa demora para protocolar um plano de trabalho? A dificuldade de conhecer, de encontrar antropólogos com experiência em etnias da região do Rio Branco. Então, foi uma busca muito intensa até a gente encontrar a pesquisadora antropóloga Cíntia, que teve com os indígenas no final do ano passado. Bom, e aí em 2013, finalmente foi autorizada a coleta de espécimes do Rio Branco para a gente fazer a avaliação da biota aquática. Então, em 2013 foram feitas as campanhas de água e ictiofauna. A gente coletou plâncton, bem ao estudo da bacia. E teve a oportunidade de avaliar esses resultados. Bom, aqui o plano de trabalho foi para a FUNAI em 2012, né? A gente só teve aprovação no final do ano passado. A gente tem aí 2 anos, um pouco mais de 2 anos, para ter aprovação, para finalmente fazer o estudo do componente indígena. E aí, imediatamente, a gente mobilizou a equipe e em novembro de 2014 a gente planejou e esteve no campo, né? Esteve lá na aldeia São Luís, visitou todas as aldeias, Serrinha, Cajuí, Nazaré, para começar o estudo do componente indígena, envolvendo a comunidade, todos os povos. Então, quais são as atividades importantes agora no momento? A gente está no momento de organizar tudo que foi coletado na primeira campanha, no estudo do componente indígena. A gente está fazendo uma campanha em julho de atualização dos dados de socioeconomia. Porque imagina, a gente entrevistou prefeito que não é mais prefeito, governador do estado que não é mais governador do estado. Então, tudo em termos de socioeconomia alterou. A gente não pode considerar um estudo com entrevista lá de 2011. Então, a gente está voltando agora em julho para a região para tentar entender quais são as novas organizações sociais que estão aqui estabelecidas, quais são as novas políticas públicas que estão em andamento, para considerá-las no estudo final. Não dá para considerar só dados de 2011. E aí, em agosto, a gente vai apresentar esses resultados para as lideranças, principais lideranças atuantes na bacia do Rio Branco. A ideia é apresentar os resultados e receber a opinião de quem usa a bacia, de quem mora na bacia. E, na sequência, a gente vai ter uma campanha, né, na terra indígena Rio Branco. Foi uma orientação dos próprios indígenas que o período de seca é o período mais crítico em termos de qualidade da água lá do Rio Branco. Então, existiu essa necessidade de retornar. Eu queria até trazer aqui para vocês, para os indígenas, eu sei que vocês estão numa expectativa muito grande de ouvir resultados da campanha de dezembro de 2014, né, do final do ano passado. A gente não tem a autorização para apresentar esses dados fora dos limites da terra indígena. Então, eu vou pedir que vocês segurem a ansiedade, que a gente só vai poder contar para vocês o que a gente coletou na casa de vocês. Isso é uma orientação da FUNAI. Então, felizmente aqui a gente tem participação de uma série de outras pessoas, mas dentro do processo, até que o estudo seja entregue e a FUNAI aprove e vocês aprovem, esses resultados não podem ser divulgados. Isso é uma orientação da Fundação Nacional do Índio, no intuito até de protegê-los, de que vocês participem do resultado final. Então, em agosto, a gente vai ter lá a apresentação dos resultados com a Cíntia levando tudo isso para vocês. Então, vamos lá. O que a gente considerou para a parte de qualidade da água, coleta de água e biota? A gente considerou 26 estações de coleta, 14 delas fora da terra indígena, que foi o levantamento que a gente fez em 2013, depois da autorização.
Então, para determinar esses pontos, a gente considerou uma série de aspectos. A localização das usinas hidrelétricas, que é o principal foco do estudo, mas também localização de aglomerados urbanos, a presença de lixões, a presença de atividade pecuária, áreas que estavam desmatadas. Então, a gente foi distribuindo os pontos considerando as principais interferências que eram reclamadas pela sociedade com relação aos impactos na bacia. Também consideramos um ponto no rio Mequense. Isso foi uma orientação do vereador Tanúzio, que é bem atuante na bacia, para a gente ter uma ideia de como é um rio sem interferência de barramento, sem uma interferência de pequena central hidrelétrica aqui na região. Então a gente foi na cabeceira do rio Mequense para poder verificar se essa comunidade era muito diferente dessa, né? Pegamos pontos também no rio Guaporé, desde antes da foz do Mequense até depois da foz do Rio Branco. E aí, no final do ano passado, quando a gente esteve na terra indígena, a gente também fez medições nesses pontos dentro da terra indígena. A gente considerou pontos tanto no Rio Branco quanto nos igarapés que os indígenas apontaram como sendo igarapés importantes, onde eles realizavam atividades. Dentro da terra indígena, é importante observar que a gente não tem autorização para coletar nada, para levar nem um copo de água do Rio Branco. Então a gente não pôde fazer coleta, a gente não pôde avaliar todos os parâmetros que a gente avalia fora, né? Só parâmetros básicos. A gente levou uma sonda, foi acompanhado pelos próprios indígenas e aí mergulhava a sonda e mediu só os parâmetros básicos de qualidade da água, principalmente oxigênio dissolvido e pH, que são bons indicadores se a qualidade está boa ou ruim. Então são esses parâmetros básicos que eu vou trazer aqui, porque não vale a pena falar dos outros sem ter como comparar. E com relação à biota, óbvio, a gente não pode coletar peixe, não pode coletar nada, né? Essas são ações que são posteriores ao estudo do componente indígena. Então aqui a gente tem o Rio Branco, até por estar ainda em processo de planejamento com relação à gestão de recursos hídricos, ele não tem enquadramento, né? Então a gente não teve como comparar ou dizer se esse resultado é bom ou ruim, mas vocês vão ter aí referência para no futuro quando forem enquadrar. Agora, com relação à terra indígena Rio Branco, a resolução que determina a questão de qualidade da água, ela define que rios, quando passam por terra indígena, nessa área, eles têm obrigatoriamente que ser considerados classe 1. Então, para os parâmetros que a gente mediu na terra indígena, a gente tem uma referência e tem como dizer se atende ou não atende o que a legislação determina. Então, com relação à temperatura, a gente viu temperatura média muito parecida em relação a cheia e seca, diferença de 1 grau. A gente tem variações que são relacionadas a estar próximo da nascente. Geralmente, próximo à nascente, a gente viu temperaturas menores. Essa barra em azul, gente, foi a coleta no período de cheia e a vermelhinha no período de seca. Então, no período de seca, a gente, em geral, observou temperaturas maiores. Com relação ao oxigênio dissolvido, aqui começa a nossa investigação mais com relação à qualidade mesmo. O Rio Branco, como eu disse, sem enquadramento. A gente teve aqui resultados que oscilaram e a gente percebeu no Rio Guaporé, que tem menos interferência, não tem barramento, as menores concentrações de oxigênio. E a gente foi verificar por que está tão baixo lá. E viu que só na estação de cheia esse valor estava baixo. Por quê? Porque durante as cheias tem muito carreamento de folhas, de matéria orgânica, e tudo isso tem que ser decomposto e acaba reduzindo o oxigênio dissolvido. Então aqui a gente tem até uma dificuldade posterior de como enquadrar esse rio, porque é uma característica de rio amazônico. Tem um período do ano que naturalmente o oxigênio dissolvido reduz em função
da quantidade grande de matéria orgânica que é carreada para esse rio, né? Então aqui a gente até colocou a inserção das PCHs, e vocês percebem que não tem alteração em função da presença delas, pelo menos não com relação a esse parâmetro, né? Essa linha aqui é a linha que a gente chama que é a linha da vida, né? Abaixo de 3 miligramas por litro de oxigênio dissolvido, a gente considera que o rio está precisando de ajuda, né? É uma concentração que não permite o desenvolvimento da vida aquática, né? Então, vocês podem perceber que todos eles passaram dessa linha, não tem nenhuma concentração abaixo dessa. Agora, se a gente for avaliar a terra indígena Rio Branco, aí sim a gente tem que considerar o valor da legislação. A legislação determina que essas águas têm que ter valor acima de 6. 6 está aqui. Então, nenhuma estação atingiu esse valor. E aí, de novo, eu trago a questão da dificuldade de se avaliar, de se enquadrar um rio, que é um rio amazônico, que naturalmente, em algumas condições, tem oxigênio abaixo, né? Então, aqui, a gente tem que nenhuma estação dentro da terra indígena teve oxigênio menor que 3, mas a gente também não teve nenhuma acima de 6, que é o que indica a legislação. E com relação a pH, também a região amazônica é uma região que tem características de águas ácidas, né? Então a gente teve aqui, observa, pH abaixo de 7, né? Então o Rio Branco se mostra um rio amazônico mesmo, características de rio amazônico. A gente tem as nascentes com pH mais ácido, né? E à medida que o rio escoa, a gente tem valores maiores. Também dentro da terra indígena, pH ácido. E aí a gente vai para a legislação que determina pH entre 6 e 9. Também nenhuma lá atingiu esse valor recomendado. Então, como síntese, a gente percebeu que, considerando os parâmetros básicos, a gente tem águas que se comportam como rios amazônicos, né? pH ácido, oxigênio dissolvido abundante, porém, quando tem período de cheia, a gente observou essa redução, né? E aqui o desafio que vai ser enquadrar as águas dentro da terra indígena. Vocês verificam aqui, esse recorte é onde estão as terras indígenas. É a única região onde a gente ainda tem uma vegetação que pode ser observada numa massa maior, né? Se você olha fora dos limites da terra indígena, a condição da mata já foi perdida, né? Toda a região já foi bem desmatada. Então, como proteger um rio, a foz de um rio que passa por uma área que já sofreu grande interferência, que já foi muito desmatada, que já tem muita ocupação? É um desafio. A gente vai propor ações, mas sem ter uma gestão muito forte dessa região montante, vai ficar difícil proteger essas águas dentro das terras indígenas. Então, o compromisso, quando eu digo que o compromisso é de quem mora, é de todo mundo que mora, não só de quem está lá embaixo, é de todo mundo, desde a nascente até a foz. Bom, com relação à ictiofauna, a gente só pôde coletar espécimes fora da terra indígena, né? Essas estações a gente não teve coleta, só essas que estão fora. Então foram 14 estações no período de seca e de cheia. Aqui só para ilustrar como é que são essas estações, né? Aqui é a região da nascente do Rio Branco. A gente observa que é uma região, embora seja nascente, devia estar 100% protegida, já é bem desmatada, tem condições de assoreamento, né? Quando você desmata a vegetação da margem, você permite que seja carregado sedimento da bacia, e aí a gente tem uma redução aí do espelho d'água. À medida que a gente passa dessa região, a gente já tem algumas áreas que ainda tem vegetação marginal, né, ali do lado da margem do rio, preservada.
Então aqui a gente tem, nesse ponto, a jusante da PCH Santa Luzia. A gente fica uma área de recreação também, uma área que tem planície, então tem muita gente que utiliza essa área para tomar banho, para passar o fim de semana. Aqui a gente tem estação A Montante das PCHs Alto Floresta e Ângelo Cassol, PCH Rio Branco, ponto a jusante. Então a gente considerou antes e depois do complexo de PCHs. Uma estação A Montante da terra indígena Rio Branco, já que a gente não podia entrar. Outra no Rio Saldanha, onde tem PCHs também, a gente considerou A Montante e jusante das PCHs. O Igarapé São Luís também é apontado como importante contribuinte do Rio Branco. A gente considerou esse rio também, a montante da terra indígena. O Rio Colorado, aqui a montante da terra indígena Massapo, né, não a Rio Branco. E o rio referência, como eu falei, o Mequense, onde a gente coletou por ser apontado como um rio de baixa intervenção antrópica, ainda tem muita vegetação, não tem muita ocupação. O Rio Guaporé, a gente teve que considerar o Rio Guaporé até para poder entender como é que o deságua dessas águas interferia nesse rio, né? Então a gente escolheu 4 estações no Rio Guaporé. Duas delas dentro das áreas protegidas, a Rebio Guaporé e a Resex Pedras Negras. Então aqui é uma foto do pessoal fazendo trabalho, né, o tipo de rede que foi utilizado. A gente utilizou 3 tipos diferentes, considerando o tipo de ictiofauna que tinha sido avaliado para a região. E a gente teve números surpreendentes, né? Durante o período de cheia foram quase 6.000 indivíduos coletados. Durante o período de seca, mais de 8.400 indivíduos coletados. São números surpreendentes, mesmo para uma bacia que está enfrentando problemas com relação à ocupação. No total, então, foram quase 14.500 indivíduos coletados nessas 2 campanhas. Está aí dividido em 9 ordens, 37 famílias, 170 espécies. São números surpreendentes mesmo para uma bacia que precisa de ajuda. Então essa foi a espécie mais abundante. A gente teve um panorama de muitas espécies pequenas, né? As espécies de pequeno porte foram responsáveis por maior parte da abundância de peixe. Então só essa espécie foi 16% de tudo que foi coletado. Se a gente pensar ela e mais outras 4 de pequeno porte, deu quase 40%, né, da abundância. Então elas foram que comandaram aí os resultados. A gente teve a indicação de 23 espécies migratórias, né? Por que esse estudo de peixe é tão importante com focos de PCH? Porque os barramentos impedem que esses peixes façam sua migração até a nascente do rio para se reproduzir, né? Então essa era uma questão importante dentro desse estudo para avaliar se os grandes migradores estavam conseguindo vencer a barreira das usinas hidrelétricas ou não. Então a gente observou 23. Dessas 23, somente 3 foram encontradas acima das PCHs. Então a gente vê aí que 20 espécies não conseguem subir. E aí a gente fez um índice de similaridade para poder tentar entender como é que essas estações se pareciam, considerando a ictiofauna. E a gente observou que elas se comportam em grupos mesmo. 4 grupos principalmente em termos de abundância, né? A gente tem as estações do Rio Guaporé muito parecidas, né? As estações que estão adjusantes das PCHs no Rio Colorado e no Rio Branco também estão bem próximas. Estações a montante e jusantes de PCH no Rio Branco, né, são aquelas que estão próximas ao Rio Saldanha. E as nascentes do Rio Branco e Mequense, embora o Rio Branco tenha interferência, como eu mostrei para vocês, a nascente não é tão protegida, em termos de abundância, ainda é muito parecida com a nascente do Rio Mequense, que é bem protegida.
né? Então, a interferência ainda não causou um impacto tão significativo em termos de abundância de peixes na nascente do rio. E quando a gente pensa em riqueza, número de espécies, aí a gente percebe uma separação da nascente do Rio Branco do Rio Mackenzie. Então, embora em termos de abundância sejam parecidas, no Rio Mackenzie tem um número muito maior de espécies do que no Rio Branco, né? Então, o que a gente observou? Que nos locais onde a fauna é mais rica, eram geralmente locais de planícies de inundação, onde tinham muitas macrófitas, né? São aquela vegetação que fica na superfície da água. Então, regiões que têm muito abrigo para peixe. Então, essas regiões eles eram mais numerosas. E eram regiões que, durante a seca, apresentam bancos de areia. Então, é uma região que oferece microecossistemas para esses peixes, e aí permitem que elas sejam mais povoadas que as outras que não têm essas características. E uma concentração menor onde se encontram as usinas hidrelétricas. Então a gente observou aí, resumindo, mais espécies de pequeno porte. Obrigada. A gente observou uma conectividade ainda com o Rio Guaporé. O que eu quero dizer com isso? Que os peixes que a gente encontra no Rio Guaporé, a gente encontra aqui no Mackenzie, a gente encontra aqui no Rio Branco, até a área das pequenas centrais hidrelétricas. Então eles ainda se conectam, eles ainda sobem. A gente observou eles daqui até aqui, ó, no Rio Branco 5, no Rio Branco 4, que é onde estava depois da PCH. Então, elas não impedem que eles passeiem por aqui. A gente está vendo que aqui em cima que elas não estão subindo. E aí agora é o grande desafio responder essa questão, né? A gente tem, de fato, barreira que impede que algumas espécies subam. Mas essas barreiras são as PCHs, de fato? Será que não existia uma barreira física, natural, ecológica antes disso? Então, os nossos pesquisadores estão debruçados para tentar entender o que foi, como era, antes da instalação delas. Porque essa é a grande dificuldade. Não tem muitos estudos antes das PCHs serem instaladas. Então, é possível que elas tenham sua contribuição para essa questão, mas também é possível que já existissem barreiras. A gente tem que eliminar essa possibilidade. É o que a gente está fazendo agora. Então, quais são as atividades futuras? A gente está agora atualizando os dados de avaliação ambiental integrada, como eu falei. Em agosto, está previsto 22 de agosto, em Alta Floresta, o primeiro fórum público para apresentação desses resultados, né? E aí, nesse caso, a gente vai apresentar todos os resultados fora da terra indígena. A ideia desse fórum público é discutir com a sociedade o que a gente encontrou. Os indígenas vão ser convidados, mas eles vão ter uma reunião específica para eles depois desse fórum dentro da terra indígena. A gente vai, já está solicitando autorização para a FUNAI para ficar lá de 23 a 30 de agosto, logo depois do fórum, para tratar essas questões com vocês. A segunda campanha, né, que eu falei, de campo na terra indígena. E aí sim a gente faz o relatório final do estudo do componente indígena e protocola na FUNAI para ela avaliar. A gente tem uma apresentação dos resultados desse estudo, depois, de novo, na aldeia São Luís. Um segundo fórum público, já considerando a contribuição e aprovação da FUNAI. Aí sim a gente vai poder dividir com todos os moradores da bacia, não só os resultados de fora da terra, mas de dentro da terra indígena também. E apresentar o relatório final à SEDAM, para daí vocês terem instrumentos, né, de gestão dessa bacia no futuro. Aguardando as aprovações da SEDAM, né, desse relatório, e finalmente celebrar o termo de compromisso ambiental.
A previsão é que essas atividades aconteçam agora, final de 2015, início de 2016, de modo que no ano que vem, finalmente, esse documento vai estar aí para ser utilizado para a gestão da bacia. Bom, acho que era isso que eu tinha para apresentar hoje, né? Agradeço aí a paciência de vocês, o interesse, e espero ano que vem estar trazendo informações em mais detalhe, mais conclusivas, para trabalharmos juntos aí na região. Obrigada.